Bom, vocês viram que eu tava lendo ali, terminei de ler, e aí eu já comecei a trabalhar um tempinho, tipo 1 hora mais ou menos, mas eu esqueci de gravar. E agora eu tava pensando em alguns conteúdos pra fazer, porque essa semana eu fiz de um jeito que eu acho que ficou bom, que foi deixar as coisas mais, tipo, reunião, montar protocolo de treino, ajustar protocolo de treino, coisas mais do tipo, entrar em contato com a galera e tal, pros dias de semana de segunda a sexta, né? Quinta, na verdade. E aí hoje, sexta, deixar pra gravar conteúdo, editar conteúdo, que é uma coisa que se eu não botar um dia pra fazer, tipo, produzir Reels pro Instagram, não sei o que, velho, se eu não botar um dia como um compromisso de trabalho na agenda, eu tenho dificuldade de fazer. Essa é a verdade. E aí eu tava pensando, hoje, essa semana, na verdade, no dia do meu aniversário, inclusive, 23 de maio, aconteceu uma coisa muito triste, não sei se vocês acompanham o meio do fisiculturismo e tal. E aí, peraí, deixa o carro passar aí, fazendo um pouquinho de barulho, mas eu não quis postar nenhum conteúdo sobre isso porque eu não quis de forma alguma me aproveitar, sabe, de um caso triste como esse pra, tipo, gerar view, gerar like, qualquer coisa que você postasse nessa semana sobre esse tema. Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Se vocês não sabem, sei lá, comenta aí que eu falo o que é, não sei se pode falar aqui, sabe? Mas enfim. E aí, a parada é que eu achei que, pô, qualquer coisa que eu fizesse sobre qualquer vídeo sobre esse tema nessa semana ia engajar bastante, e eu tava sentindo que a galera tava usando de uma tragédia pra impulsionar os vídeos e tal. E eu não achava isso certo, mas de um outro lado, de uma outra perspectiva, eu também acho certo aproveitar de certa forma o que aconteceu para incentivar a galera a não usar esteroides anabolizantes, alertar dos perigos e tal. Então fazer uma força contrária a essa que vem sendo feita nas redes sociais pelos youtubers da maromba, do fisiculturismo, bodybuilding, que é tratar cada vez com mais normalidade o uso de esteroides anabolizantes e tal. E como é um tema que assim, eu nunca me interessei em trabalhar com atleta, na verdade, quando eu estava na faculdade ainda, meio deslumbrado, tipo, fisiculturismo, depois eu fui vendo todos os problemas, mas é, para reduzir, assim, eu nunca quis trabalhar com atleta, e então eu também nunca me debrucei muito, nunca me preocupei em estudar tanto sobre esses esteroides anabolizantes, porque eu não ia lidar com esse público, não é uma coisa que me interessava, que, sabe? Então, mas vendo essa crescente da galera usando dos influenciadores, dos atletas influenciadores, influenciando a galera a usar, tipo, falando cada vez com mais abertura. Antes a galera tinha um pouco de medo de falar, hoje parece que a galera tem orgulho de mostrar os protocolos, falar o que toma e tal. Então, assim, a gente tem que estudar e conscientizar, fazer esse papel contrário, né? Então eu tava agora, eu tava agora, eu abri o Cycritic aqui, eu não sei se já mostrei o Cycritic pra vocês, que é uma plataforma que eu criei, eu com um amigo meu, a gente criou para ser mais produtivo na prática baseada em evidência, nessa parada de buscar os artigos, porque, pô, eu ficava no PubMed, nossa, buscando na unha por horas, aí depois para analisar um artigo, às vezes eu ficava, tipo, horas lendo o artigo, e no final dos contos o artigo era podre, um lixo horrível, não dava pra... Então a gente criou essa plataforma, e aí eu tava fazendo algumas buscas para estudar sobre o tema, para depois fazer um reel sobre isso, talvez. Mas enfim, assim, tem bastante evidência que mostra causalidade entre, usar esteroides anabolizantes e problemas no coração. E aí causalidade usar esteroides anabolizantes causa problema no coração. É diferente de correlação, que as pessoas confundem muito e tiram conclusões que podem ser perigosas. Então uma correlação, por exemplo, eu vou inventar aqui um exemplo, tá? Arnold Schwarzenegger comia casca de banana e era gigantesco. E aí, tipo, as pessoas pegam essas duas coisas,
existe uma correlação, tipo, beleza, ele comia casca de banana e era grande. E as pessoas ligam isso, esses dois pontos, como causalidade. Então, comer casca de banana deixa grande, só que isso é um erro. Então, para você assumir isso, você tem que pegar uma porrada de gente, fazer uma pesquisa bem conduzida, botar um monte de gente para comer casca de banana e um monte de gente para não comer casca de banana, e as duas fazem o mesmo protocolo de treino e dieta, por exemplo, e chegam, aí depois você mede os resultados. Então, correlação é diferente de causalidade, e isso é um grande problema que a gente tem nos comunicadores de ciência, de conteúdo embasado em evidência e tal. Mas é isso. E aí eu tô dando uma estudada aqui. A plataforma, pô, ela tá ficando bem interessante. Peraí, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui pra vocês enxergarem. Esse computadorzinho, inclusive, ele é novo, velho. Eu tinha um computador, parecia uma pedra, ele não funcionava direito. Mas aí aqui eu fiz meio que um sistema de prompt ChatGPT, eu escrevo minha dúvida e tal. Aí aqui aparece um monte de artigo, ó, aderência ao tema. Esse é o mais aderente ao tema, 98% de aderência ao tema. Ele já me mostra alguns dados sobre estudo e tal, isso aqui, fala se é aberto ou não, já me dá os links para eu abrir direto, que aí eu já abri nessa guia aqui, eu já tinha aberto, mas aí depois eu baixo o PDF e jogo aqui para ele fazer a análise crítica do artigo, sacou? Isso me poupa um tempo, porque se eu pego o estudo, já jogo aqui e ele fala, pô, nota dó, tá ligado? Nota meio, o estudo é horrível. Tipo, não dá pra confiar, tem muitas evidências melhores. Aí eu vou falar, pô, eu não vou perder meu tempo, 1, 2 horas lendo, sentado a bunda na cadeira, avaliando o estudo, para o final o estudo ser horrível. Então, ó, pra você ver, ele tá buscando aqui. Aí, já me entregou aqui. Então eu fiz uma nova busca e aí ele já me entregou, porque eu fiz uma busca diferente. Agora eu pesquisei sobre o desfecho mortalidade em específico e não sobre problemas cardiovasculares, enfim. E vamos ver o que a gente acha aqui. E aí a plataforma, inclusive, ó, se liga, a gente botou um CRM, velho. Mano, se liga, com o IA você consegue construir muita coisa. E aí ele pega todos os dados. Isso aqui tá um papelão, porque eu peguei a TV nova e o negócio tá aqui, não dá pra jogar lá no lixo, enfim. Mas aí ele mostra aqui, ó, um monte de coisa, um monte de dados, tipo, ainda não tá, tipo assim, divulgadão pra galera começar a usar, mas ele fala várias coisas, tipo, metas aqui a longo prazo, a curto prazo, ele põe recomendações na semana, tipo, isso é uma visão que só eu tenho, né, da plataforma, pra deixar a plataforma melhor. Mas tá, pô, interessante. Eu achei o que eu queria, eu abri algumas evidências e essa aqui era a que eu queria. Eu queria, na verdade, um estudo de corte agora, não para produzir o conteúdo, mas eu queria ter esse dado, que é, o que é um estudo de corte? Um estudo que eles acompanham uma pessoa ou um grupo de pessoas por muito tempo. Por quê? Porque você não pode produzir um ensaio clínico que por exemplo, para você testar essa causalidade. Então, se esteroides anabolizantes causa, sei lá, problemas cardiovasculares. Tipo, você não pode fazer um ensaio clínico, o comitê de ética não deixa, porque ele não deixa eu chegar para pessoas e falar assim, ó, a partir de agora você vai começar a usar bomba durante um ano, a gente vai, durante 12 semanas, e a gente vai ver se você ganhou aí de presente algum problema no coração por participar da pesquisa. Isso não pode ser feito, assim como cigarro. Então, tipo, esses estudos assim, cigarro, por exemplo, eles acompanham durante anos pessoas que fumam versus pessoas que não fumam e vê a incidência de problemas pulmonares, por exemplo, complicações, etc. E era esse dado que eu queria ter. Então eu queria um estudo de corte antes de ver os mecanismos e tal. Eu achei essa evidência aqui, que é um estudo de 2025, recente. Ele deu a qualidade da evidência como 5.3, assim, uma qualidade moderada que você tem que ficar de olho. Só que por quê? Aí ele explica aqui embaixo, né? Algumas coisas trouxeram a nota para baixo. Primeira é que o tipo de evidência é um estudo observacional. Beleza, não é a melhor evidência do mundo, dentro da hierarquia dos tipos de evidência, para a gente tomar alguma decisão. Então, tudo bem, ele tirou 2 pontos por isso, então a nota teto seria 8, e dentro da nota teto,
ele tirou 5.3 dentro da nota 8. Então o 10 é meio que o 8 por causa disso. Só que se você tiver ciência disso, tipo, eu queria um dado desse e tal, beleza? Esse desconto de 2 pontos já não me preocupa tanto. Mas ele coloca aqui porque ele quer te guiar a tomar uma decisão baseada em evidência, na melhor evidência disponível. Então, estudos observacionais normalmente não são a melhor evidência disponível. Então, ele explica, então, por isso ele tirou aqui esses 2 pontos. Aí, pô, risco de viés moderado, viés de confundimento, então ele tirou mais um pontinho. Dados ausentes, ele tirou mais um ponto. Depois ele explica o porquê, eu mostro pra vocês. E mensuração de desfecho, desfecho, ele tirou mais 0.8. Então, a nota ficou 5.3. Só que tendo em vista tudo isso que eu queria, faz sentido aqui eu olhar essa evidência. Aí ele fala, pô, plausibilidade biológica, beleza? Eu não vou ler isso agora para vocês. O que eu quero mostrar é que 20.286 atletas foram acompanhados durante os anos de 2005 a 2020. Ou seja, é tempo pra caramba, entendeu? Eles foram buscando esses atletas aí. E nesse período foram registrados 121 óbitos, só que 73 foram mortes súbitas, das quais 46 foram classificadas como morte súbita relacionada por algum problema cardíaco. Ou seja, é uma incidência bem alta, tá? É estatisticamente significativo essa quantidade de óbito advinda de morte súbita relacionada a problemas cardiovasculares. Então, 5.23 vezes maior esse número do que em atletas que não fazem o uso de esteroides anabolizantes, em atletas amadores que ele coloca aqui. E aí, os maiores casos são de cardiomegalia e hipertrofia Caraca, por que minha dicção tá péssima? Ventricular. Enfim, então é um dado que eu vou analisar, é interessante a gente saber, só que ele coloca alguns pontos, por exemplo, a nota principal é que eles foram buscando na web esses casos. Então, esse dado pode ser subnotificado, ou seja, notificado abaixo do que deveria ser. Ou seja, talvez tenham muito mais casos de óbito do que isso aqui que ele colocou, os autores colocaram, porque a busca não foi da melhor forma possível. Então, esse dado ele ainda é conservador. O cenário pode ser pior ainda do que ele mostra. Véio. Então, se liga. Eu vou fazer mais um cafezinho agora aqui. Fazer não, né? Que já tá feito. Eu só vou botar na caneca e tomar. Eu costumo botar um pouco de canela e cacau. Eu acho gostoso. E aí, esse livro que eu tô lendo aqui, ele... Cadê ele? Preciso mostrar pra vocês. Ele chama Padrão Bitcoin. Ele é um livro que, na verdade, até agora, eu já passei da metade. Eu não sei em que página eu tô, acho que 190 e alguma coisa. E até agora, ele praticamente não falou sobre Bitcoin. Então, tipo, ele é um livro sobre economia em geral. Peraí, deixa eu ajustar vocês aqui. Se isso aqui não cair, é porque a física não faz sentido nenhum. Mas ele é um livro, na verdade, sobre os problemas da economia em geral e não tanto sobre o Bitcoin, porque até agora ele não falou sobre o Bitcoin. Eu tô na página 204. Ele tem 300 e poucas páginas, então já li mais de 2/3 do livro. Não, 2/3 do livro, se tem 300 páginas, né? Mas o grande problema, pelo que parece, pelo que o autor coloca, que inclusive tem muita relação com o que a gente vive com o treino, a gente que tenta postar um conteúdo aí que faz sentido, cara, lógico, que tem um pensamento crítico por trás. Pelo visto, na área da economia acontece um problema parecido. Meio que tem um erro sistemático na passagem de conteúdo estrutural, assim, que vem lá da formação acadêmica. Então ele critica bastante essa formação acadêmica
Nossa, peraí, deixa eu... Ele critica bastante as faculdades, as graduações de economia por passarem, prosperarem conhecimentos que estão, na verdade, equivocados, assim. E ele não tem medo nenhum de falar isso. Que os conhecimentos estão errados e que a instituição de ensino de economia presta um desserviço. E isso causa um problema sistêmico, estrutural, porque você entra na graduação para ter conhecimento. Você sai da graduação tendo um conhecimento equivocado. E depois você normalmente não permanece estudando porque a gente tem uma cultura de que você meio que só é obrigado a estudar na escola e na faculdade. Depois você nunca mais precisa estudar. Mas na minha visão, pelo menos, não é assim ou não deveria ser. Só que isso tem uma relação bem forte com o conhecimento do treino, porque nas graduações de educação física, onde a gente estuda treinamento de força, fisiologia, etc., muitas coisas estão completamente ultrapassadas. Muitas coisas que são ensinadas na graduação, a ciência já atualmente nos mostra o completo oposto. O completo oposto. Então, ai, caraca, vai cair. Eu lembro de na faculdade ter aprendido uma porrada de coisa que a ciência atualmente, né, há 10 anos atrás, poderia ser ali o que né, fazia sentido, que era... Só que as evidências vêm mostrando cada vez mais que não funciona determinada coisa que eu via na aula. E eu assistindo a aula, pagando a graduação, sabia que o que estava sendo ensinado ali meio que estava errado, saca? Então, tipo, aí é um problema muito grande, porque você já forma o profissional com conhecimento errado. Então, já parte do princípio, porque eu tinha o costume já de ler, e por influências tanto de pessoas aqui nas redes sociais, que é um pouco do que eu tento passar, né, à frente, o que me passaram, e por influência de um único professor na graduação, eu já tinha o costume de ler as evidências, de acompanhar, me atualizar. Então, pô, todo dia a ciência funciona tentando destruir uma crença que já está pré-estabelecida. Então você fica desafiando conceitos que já estão estabelecidos para ver se eles, pô, se eu desafio esse conceito, desafio, e ele se mostra, ele se prova certo, vai correto do ponto de vista científico, todas as vezes, pô, pelo visto, essa parada, esse ponto aqui, ele tá bem sólido. E agora, se eu vou lá, tento provar que a teoria sei lá, que a gravidade não existe, e eu consigo provar por A mais B, com bons recursos, com bons métodos, etc., de pesquisa, cara, a gente vai ter que começar a abrir os olhos para o fato. Eu estou inventando aqui um exemplo, tá? Isso aqui não faz sentido nenhum. Mas é basicamente só para vocês entenderem, porque a ciência funciona à base de desafiar conceitos que já existem. E é assim que ela avança. E ela avança, saca? Esse é o grande motivo, esse é o grande ponto, na verdade, que parece que as graduações não entendem, porque o mesmo professor dá a mesma aula há 10 anos. Isso é praticamente impossível de acontecer. É praticamente impossível o cara dar a mesma aula, a mesma grade de aulas sobre fisiologia do exercício durante 10 anos. Porque com certeza a gente vai descobrir novas coisas, vai descobrir que coisas que a gente acreditava já não eram bem assim. E esse é um problema que, como eu estava falando, o cara já sai da faculdade, ou a mulher já sai da faculdade, sabendo coisas que não são bem assim. Peraí que eu vou perder a conta do adoçante. E incentivada, além disso, de uma cultura que prega que você só estuda na escola e na faculdade, depois você nunca mais precisa estudar, ou seja... Olá, acho que eu fiquei aí umas boas 2 horas talvez, 2 horas fazendo conteúdo. É um processo um pouco difícil pra mim, porque, cara, eu tenho que ficar consumindo as redes sociais, coisa que eu não tenho costume de fazer. Então eu tenho que primeiro ficar achando vídeos, tópicos que a galera tá falando, tendo dúvida pra ir atrás fazer. Então é um processo um pouco custoso pra mim, que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, mas eu tenho que melhorar nessa parte. Então eu tava reagindo a alguns vídeos, alguns treinos, tentando fazer um conteúdo que realmente agregue um pouco, explicar alguma coisa,
não ficar... Porque as redes sociais te levam, enquanto criador de conteúdo, a buscar polêmica, a buscar falar mal dos outros e tal. É um pouco... enfim, você tem que se concentrar, você tem que fazer uma força ativa para remar contra essa maré, porque quando você vê, o algoritmo só recompensa aquilo que você ataca o outro e tal. Quando você vê, você tá fazendo um monte de vídeo tipo só falando mal dos outros, enfim. Então você tem que lutar ativamente contra isso. E aí é isso, alguns conteúdos que eu acho que podem, sei lá, agregar de alguma forma, principalmente conteúdos técnicos, só que trazendo para uma linguagem que a galera consegue, sei lá, aplicar, fazer a aplicação prática. Tô fazendo o meu café da manhã agora, que são 4 fatias de pão, 4 ovos, 30 gramas de requeijão light que eu vou pegar, só que eu divido essa refeição em 2. Então, eu como a primeira normalmente 8h30 da manhã, só que aí eu fiquei trabalhando direto, esqueci, e aí eu vou comer agora 10, e daqui a 1 hora de novo eu como a outra metade, e aí vou treinar por volta do meio-dia. E essa é meio que minha refeição pré-treino, mas na verdade a refeição pré-treino é tudo que você comeu antes de treinar. Bom, o treino hoje vai ser basicamente 6 exercícios que vão totalizar, vai ser um de panturrilha, um para adutor, 2 para quadríceps, 2 para posterior de coxa. Tá mais que o suficiente pensando em volume, no volume recomendado aí. Então nem extrapolando e nem fazendo um volume baixo demais, para maximizar mesmo a hipertrofia. Então vão totalizar as 6 séries de quadríceps, 6 séries de posterior de coxa, é o que eu tô acostumado a fazer. E são exercícios simples, vocês vão ver. E é isso. Eu tava pensando uma coisa que talvez fosse legal falar com vocês, que não sei, velho, eu tenho sentido. Porque se vocês me acompanham os outros vídeos, me acompanham no Instagram, inclusive eu tava fazendo um vídeo sobre isso ontem pro Instagram. Se você não segue, segue lá, andré.budney, que inclusive eu perdi, fui hackeado, né, a minha outra conta, comecei essa do zero. Mas eu tenho sentido que eu perdi um pouco o controle com as redes sociais, então eu tava muito bem, assim, dominando assim mesmo o controle com as redes sociais, ficando mais afastado. Só que eu comecei a namorar. Obrigado. Pô, eu sempre pego o flyerzinho, só porque eu tô... mas... Então, eu comecei a namorar, né? Conheci a minha namorada. E sei lá, nessa de você conhecer uma pessoa... eu quase não entrava no WhatsApp, não falava com ninguém frequentemente no WhatsApp, só resolvia coisa de trabalho. E, eu comecei a conversar com ela, então, querendo ou não, eu fiquei mais aberto, eu abri mais a porta pro inimigo, vamos dizer assim, porque eu tava com o celular mais perto, acessando ele mais vezes, olhando, enfim, conversando com ela, porque você tá naquele começo de relacionamento, sabe, uma sensação. E aí a questão é que eu acho que, eu não sei se vocês já entraram no começo de relacionamento, mas é normal você ficar um pouco mais, ansioso, não ansioso no sentido ruim, mas, com expectativa, e aí você fica mais, e aí com o celular na mão, conversando e tal, e aí acontece que eu senti que isso começou a transbordar, então o fato de eu estar mais suscetível a ver notificações, pegar o celular, etc. Eu sempre deixei o celular no modo não perturbe, e às vezes para esperar uma mensagem e tal, eu tirava do não perturbe. E isso fez com que eu voltasse a aumentar um pouquinho o meu uso das redes sociais. E não voltar, porque eu já contei isso, acho, em outros vídeos, eu era bem viciado em celular. E cuidar da minha relação com o celular foi uma das coisas que mais
me ajudou, assim, tipo, que foram mais benéficas nos últimos anos. E não nada demais, assim, não é extrapolar, mas eu já comecei a perceber, pô, acho que eu tô usando mais o celular de forma impulsiva, às vezes, tipo, entrando no Instagram e dando uma rolada no Reels, coisa que eu não fazia antes, pô, enfim. E aí, com isso, você acaba recebendo vídeo de tudo quanto é tipo, e eu percebi que tem muito conteúdo sendo produzido hoje, até por conta das redes sociais, das inteligências artificiais, de pessoas muito jovens que conseguiram fazer dinheiro assim de uma forma bem rápida e muito dinheiro, pelo menos pelo que dizem. E aí eu acho que é uma discussão pertinente, porque talvez muitos de vocês também sintam essa parada, eu não sei. Mas também só para vocês verem que, pô, tem... peraí. Os influenciadores postam o que eles querem postar. Então o primeiro ponto é que a gente nunca sabe o que é verdade disso, o que não é. Só que esse ponto faz com que a gente fique se comparando justamente com as pessoas que deram certo. Isso é um problema, porque uma pessoa posta que fez 10 mil reais em 8 minutos usando o cloud. Beleza. Só que quantas outras pessoas tentaram fazer o mesmo e não conseguiram? Essas que tentaram e não conseguiram são a imensa e esmagadora maioria. Então tem uma ideia do Nassim Taleb, se eu não me engano, que é o cemitério silencioso dos perdedores. Porque posta aquele que deu certo, mas aquele que não conseguiu, que perdeu, entre aspas, ele não vai postar. Então todos aqueles que tentaram e não conseguiram, você não vai ver, velho. E eles são a maioria. E você vai se comparar com 0,01% que fez e deu certo, saca? É que nem você começar a jogar futebol hoje e querer se comparar com o Neymar. Não tem o sentido. Ele é a exceção da exceção da exceção. Além disso, que tem aquele ponto que eu falei, que a gente nunca sabe o que é realmente verdade nas redes sociais e o que não é. Mas isso faz com que a gente se compare. E eu tava me pegando nessa comparação de querer ter pressa para construir as coisas grandes. E isso dá uma ansiedade. Porque se você é jovem e está entrando no mercado de trabalho, você tem duas opções: seguir o mercado de trabalho convencional da sua área ou empreender. No Brasil está ganhando muitos novos empreendedores. Parece que a população brasileira está querendo bastante investir, mais do que nunca. Investir não, empreender. E eu tô entre essas pessoas. Então você, querendo ou não, tem que tomar um risco. Todos aqueles... Vocês veem minha rotina hoje, mas vocês não veem a parte da rotina. Vocês não viram, porque eu ainda não postava e tal, mas a parte da rotina mais difícil, as pessoas dificilmente mostram, saca? Quando eu ficava no busão, fazendo fora de casa das 6 às 9, das 6 da manhã às 11 da noite, né? Faculdade e tal. Só que você tem que tomar um risco, que é... Pô, você pode seguir, eu sou formado em educação física, eu posso simplesmente seguir a carreira comum, convencional de personal trainer, pegar um monte de aula, 8 aulas no dia, isso aí vai dar 20, 25, dependendo de quanto você cobra, o ticket médio aí da região, 30 mil reais. Pô, é um negócio que, cara, 30 mil reais dá pra viver bem, né? Então você pode seguir esse caminho convencional. Só que muitos jovens estão querendo seguir o caminho do empreendedorismo, e aí você tem que tomar um risco de assumir que, pô, no começo talvez você ganhe menos dinheiro. Hoje você vê as pessoas aí, consultoria online, ou de treino, ou outra coisa, as pessoas ganhando bastante dinheiro, mas isso é um processo que não se constrói do dia para a noite. E eu me pego ansioso com isso, de, cara, preciso construir rápido, e acho que muito talvez tenha vindo agora, eu tenho sentido isso agora, muito talvez tenha vindo dessa comparação pelo meu aumento recente do uso das redes sociais. E essa comparação, ela na maioria das vezes tem uma comparação que você pode usar de forma saudável, mas essa comparação é meio real, esse ponto específico em que eu tô trazendo. E você então acaba se comparando com algo irreal e começa a se sentir mal por isso, atrasado, etc. Mas na verdade não é assim que funciona. E você vai ter que tomar risco se você quiser.
não pelo simples fato de investir capital em alguma coisa, não é só essa tomada de risco, mas se a gente pensar que tempo é dinheiro, porque no seu tempo você pode produzir, então tomando esse exemplo de aula de personal, eu poderia botar aí, ou você que é da carreira de treinador também e tal, você poderia lotar a sua agenda de 8 aulas aí no dia, só que tem um grande problema que é você não tem escala, né? Só que aí, beleza, o seu tempo é o dinheiro. Quanto você cobra aí na sua aula, na sua hora-aula? Sei lá, 120 reais? Vamos supor que 120 reais. Sua hora vale 120 reais. Se você deixa de fazer esse trabalho de personal trainer para tentar empreender, no começo ganhando um total de 0 reais, você tá gastando dinheiro em forma de tempo, sacou? Que você poderia estar ganhando de outra forma. Então você tem que tomar esse risco, e esse risco dá uma ansiedade, porque o caminho normal, tirando esses exemplos que eu tô falando nas redes sociais, que são 0,01%, o caminho normal é você começar trabalhando que nem um maluco, 12 horas por dia, e não ver um centavo na conta pingando. E depois de muito tempo, isso vai virando e aí você começa a ganhar, só que a grande diferença é que, diferente de um trabalho presencial, que depende da sua hora, do seu serviço, você começa a ganhar e tem escala. Então esse ganho vira exponencial e você não tem um teto. Se você é personal trainer, por exemplo, você tem um teto de horas no dia. Você não consegue dar 30 aulas no dia, porque você não tem 30 horas no dia. Só que isso causa, e aí é um desabafo meu para vocês, que eu acredito que vocês, alguns pelo menos, podem sentir também, principalmente com essa comparação advinda das redes sociais, é que a gente fica ansioso para construir as paradas rápido, se comparando com os outros, vendo as redes sociais, principalmente agora com inteligência artificial, e a gente tem que fazer um trabalho ativo e cansativo de manter a cabeça no lugar e evitar esse excesso de comparação. Para isso eu recomendo um livro que eu já li e pelo visto vou ter que ler de novo, que eu já falei em vídeo aqui, inclusive é um livro desse tamanho aqui, ó, desse tamanho. Só que ele é um pouco complexo porque, enfim, a linguagem, não sei. Mas é o Sociedade do Cansaço, do Bill Churran, um filósofo atual. Mas fica aí a recomendação, se você passa, comenta aí também se você já sentiu isso, não sei se você já sentiu isso, ou com outra coisa em específico, alguma coisa que te deixa ansioso de comparação em redes sociais, talvez construir o físico que você quer, sei lá, deixa aí nos comentários para eu conhecer vocês melhor também. E eu tô chegando aqui na academia e vamos mandar então este leg day. Você, eu tomei a L, 15%.
Ó, seguinte, tava editando aqui o vídeo, vocês estão vendo agora, exatamente agora, tava editando, descobri que todos os clipes, todos os pedaços, a maioria pelo menos, cortou no meio por falta de armazenamento, ou seja, teve pouco treino, muita conversa, porque eu falei muito, tagarelei bastante, mas mesmo assim acho que tem alguns papos interessantes que não foram cortados e eu vou deixar, mas é isso, se você curtiu aí, nossa, nem sei pedir isso aí. Se inscreve, o que faz? Se inscreve, ô Elinda? Que pede? Se inscreve no canal, né? No YouTube se inscreve. Não, aí é muita coisa. Não, muita coisa. Compartilha com amigos. Compartilha com no mínimo 1000 amigos aí pra ajudar. E aí, se você quiser mais saber mais sobre Outliers, sobre um treino realmente embasado em evidência, que faz sentido, comenta aí, toca no link na bio, sei lá onde vai estar isso, e a gente troca uma ideia. Fechou?